Boa noite a todos. Com grande satisfação, eu retorno à capital para falar de um tema no qual tenho verdadeira paixão e fico muito feliz de estar falando perante os meus coordenadores das comissões da OAB Santos, doutor Antônio, da Comissão do Jovem, doutora Fátima, que já tem um trabalho brilhante na subseção de Santos, também já há alguns anos, doutor Gerson Fastovski, coordenador da Comissão de Prerrogativas Trabalhistas, doutor Gerson, o doutor Júlio Torres, seu fiel escudeiro, que sempre vem colaborando com nossos trabalhos. Também nossa comitiva, né, da Unisantos, meus alunos que vieram prestigiar, alunos do 1º e 5º ano, meus membros de comissão também, da Comissão do Jovem Advogado, meus caros advogados de São Paulo, no qual eu tenho a grande satisfação de ter vários amigos aqui na capital. No curso de mestrado em São Paulo, durante 4 anos fizemos longas amizades e sempre a advocacia bandeirante foi o norte de muitos dos nossos conhecimentos. Ao meu amigo Alessandro Beccaro, deixo registrado os meus sinceros agradecimentos na confiança depositada no meu trabalho, ao Dr. Humberto Durso, a toda a diretoria da seccional da OAB de São Paulo, que vem ao longo desses anos prestando um grande trabalho à advocacia paulista, com muita dignidade, com muito fervor, trazendo benefícios a toda a classe. Então fica aqui o meu registro. O tema da nossa palestra hoje é um pouco ambicioso. Falar de tutela de urgência já não é fácil. E no direito de família, em que as questões de ordem prática, as questões de direito de família ganham outro contorno. Então, a nossa proposta aqui é analisar, em primeiro lugar, o conceito de direito de família advindo com a Constituição Federal de 1988. Nós aqui não nos satisfazemos com o que o Código Civil de 2002 trouxe. Propomos algo a mais. Foi tema da minha dissertação de mestrado e é algo que o Instituto Brasileiro de Direito de Família já vem pugnando nos seus debates e estudos. E também, em razão dessa modificação de conceito do direito de família, nós também temos que necessariamente fazermos uma releitura do CPC. Nós não podemos esquecer que a Constituição Federal é de 1988, que o Código Civil de 2002 trouxe inúmeras modificações no direito de família. E, em contrapartida, o nosso Código de Processo Civil, no que pese micro-reformas, ele ainda é de 1976. E o que acontece? Em 1976, esse Código de Processo Civil ele foi totalmente confeccionado mediante uma realidade, o Código Civil de 1916. E no Código Civil de 1916, o legislador somente reconheceu a família formada pelo casamento civil. A família formada única e exclusivamente pelo Código Civil era da família formada pelo casamento civil. Então, as outras famílias não tinham proteção no CPC. Nós podemos ler todos os dispositivos do Código de Processo Civil, e em nenhum momento nós vamos ler proteção à família de união estável, proteção às famílias monoparentais, enfim, tudo à margem do direito. E, enquanto houver omissão, nós, aplicadores do direito, temos como obrigação precípua, dentro daquela situação de, na omissão do legislador, aplicarmos a lei de introdução ao Código Civil, que fala em analogia. E nós vamos usar a metodologia da analogia legal para abarcar a proteção jurídica de diversas famílias que o CPC ainda não conhecia. Então, o CPC ele está atrás da Constituição, ele ficou para trás do Código Civil brasileiro e nem por isso deixou de ser um instrumento adjetivo para alcance dos direitos pleiteados na justiça por aqueles que vão buscar o direito de família. Nós, operadores do direito, é que devemos propugnar essa luta, essa conquista. Então, o nosso conceito de direito de família foi deveras alargado com a Constituição Federal de 1988. Da única família que o Código Civil previa, que era a família civil, o Estado laico brasileiro só permitia o reconhecimento jurídico
do casamento civil, veio a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 2º, e reconheceu as famílias formadas pelo casamento religioso, desde que equiparadas por lei, desde que elas tenham preenchido as mesmas formalidades legais dos impedimentos para formar a família do religioso, do casamento religioso. Dávamos equiparação, efeitos civis a essas famílias. Veio o parágrafo 3º, também num avanço muito grande com relação ao Código Civil de 1916, e reconheceu de forma clara as famílias formadas pela união estável entre um homem e uma mulher, enquanto que o nosso Código Civil de 1916 simplesmente as desconsiderava, as repudiava, as considerava como um concubinato, algo espúrio, algo não albergado, não protegido pela lei. E nós fomos avançando. Veio a Constituição Federal também numa revolução muito grande, criou a família monoparental, aquela família formada sem o par do casal. Pode ser uma mãe com um filho, um avô com um filho, com um neto. Enfim, começou a aumentar o leque de famílias no direito de família. Não estávamos só mais com a família formada pelo casamento. E fomos avançando. Temos a família substituta, formada por filhos adotivos. E, ainda dentro de um conceito geral, em que o artigo 226 não é taxativo, as famílias nele elencadas não são número clausus, isto é, não devem ser somente aquelas reconhecidas, mas sim qualquer tipo de família que no ordenamento, na sociedade civil, se criem, independente da vontade do legislador. Porque toda família é assim. Antes de existir o Estado, a família é pré-existente, ela existe antes. E o Estado depois a regulamenta. E aí vem as famílias que o IBDFAM, a doutrina especializada em direito de família, vem propondo a proteção jurídica. E eles vão cada vez mais ganhando mais contorno, mais proteção, e estamos cada vez mais avançando nesse sentido. Que são as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, as ditas famílias homoafetivas. Elas merecem proteção. São famílias, são pessoas que vivem com o intuito claro e único de amor recíproco, de fidelidade, de troca, de cumplicidade. Isto tem que ser visto como uma família e não como uma sociedade de fato. E aí nós vamos ter que implicar necessariamente numa releitura no CPC para podermos dar direitos a essas pessoas. E até mesmo uma visão de postura. Porque se eu considero a família de pessoas formadas pelo mesmo sexo como uma família, como uma sociedade de fato, a competência para julgar essa questão seria da vara civil. Enquanto que eu protejo pelo ordenamento jurídico esse tipo de família, eu lhe garanto ao julgamento pelas varas especializadas de família, sigilo no processo, eu garanto a inviolabilidade, a vida privada deles, garanto, enfim, que a dignidade deles enquanto pessoa humana seja protegida. E nós temos que aqui fazer um parênteses. Os senhores lembram que a união estável, hoje, esse moderno conceito de união estável, bonito, protegido constitucionalmente, nem sempre foi assim. Nós tivemos severas críticas contra a união estável, antigamente conhecida como concubinato. Eles eram repudiados pelo Código Civil. Os filhos avindos dessas relações, se o suposto pai estivesse o vínculo jurídico do casamento, não podiam ser reconhecidos. Somente essas barreiras foram caindo com o tempo. É o que está acontecendo, mutatis mutandis, com a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Temos aí decisões do Supremo Tribunal Federal, novamente na área previdenciária, já reconhecendo o direito de pensão por morte. Nós temos o ordenamento jurídico nacional, através da Lei Maria da Penha, prometi que não ia falar, mas vou só citar. A Lei Maria da Penha, ela garante às mulheres, que é uma lei de proteção à mulher, que vivam sob o mesmo teto e sob uma orientação sexual diferente da heterossexual, isto é, da homossexual, e elas possam usar dos mecanismos legais do direito de família, como retirada coercitiva do lar de um dos companheiros, retirada alimentos provisionais. Ela criou a hipótese de alimentos provisionais. Isso pouca gente parou para pensar. Mas ela reconheceu direitos às pessoas
do mesmo sexo. Por que eu digo as pessoas do mesmo sexo, não só as mulheres? Porque no que tange ao dispositivo desse artigo de lei, que fala que é somente as mulheres que estão sendo protegidas essa lei, eu entendo que há uma inconstitucionalidade. Porque, pelo princípio da isonomia, isso deve ser aplicado a qualquer relacionamento homoafetivo, inclusive entre homens. E isso está, lógico, gerando muita polêmica. Isso ainda está sendo debatido. Alguns autores criticam, outros a favor. Mas é uma realidade. O direito, enquanto ciência, ele pode até falhar. Mas o direito, propugnando justiça, não pode jamais falhar. E não dar a cada um o que é seu não é direito, não é justiça. Não reconhecer legítimos direitos advindos de uma relação dessa, de afeto, de cumplicidade, numa relação de companheirismo, é, no mínimo, uma tremenda injustiça. Num caso de sucessão, em que ocorreu num dos municípios da Baixada Santista, nós tivemos uma situação de que uma herança de R$1 milhão, aquela pessoa faleceu, ele era homossexual, tinha lá o seu relacionamento, patrimônio, na maioria, todo na titularidade dele, não tinha descendentes, os ascendentes eram falecidos, uma irmã pré-morta não tinha também descendentes, o herdeiro, enfim, era um primo que sempre criticou a orientação sexual dele, um primo que sempre enxovalhou a honra dele, que nunca prestigiou, nunca convidou para ir na sua casa, ele seria o herdeiro da totalidade dessa herança. É justo? É isso que eu chamo a reflexão dos senhores. Eu sei que é um tema em aberto, é um tema que ainda está aberto a discussões. O STF, como fez também na questão da atual união estável, decidiu que pensão por morte por companheiro é devida. Inclusive o Ministério Público já entrou com uma ação civil pública, para garantir esse direito a todos. Para não dizer que o Estado de Mato Grosso do Sul reconhece, o de São Paulo não, o Rio Grande do Sul reconhece, Minas Gerais não. Agora já existe uma liminar para valer em todo o sistema previdenciário do território nacional essa situação. Então, ainda temos aquela situação que é criada pela jurisprudência da família entre irmãos, considerada uma família fraterna. Ela tem proteção legal contra a impenhorabilidade do bem de família. Um dos irmãos pode pleitear contra o outro uma medida de afastamento do lar por conta de comportamento indevido do irmão. Enfim, estamos aumentando. Recentemente, em 2006 e confirmado em 2007, começaram a ocorrer as primeiras decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento da família do solteiro, denominada for single, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família. Então, o conceito de direito de família, pelo que nós podemos perceber pela nossa mais alta corte de direito privado no Brasil, vem ampliando o leque de famílias. Nós temos que ter em mente que em muitos estados, inclusive na Argentina, desde 2005, já se permite o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Nos países nórdicos da Europa, já se permite desde 1970. E nós aqui ainda estamos discutindo. Um juiz a dizer que não tem amparo legal, o outro vai dar auto-aplicabilidade à norma constitucional, mas enfim, a nossa profissão, ela é de meio e não de resultado. Nós temos que ter a obrigação de dizer para o cliente que ele tem essa possibilidade jurídica de ingressar em juízo pleiteando seus direitos. No entanto, pode esbarrar num posicionamento ainda não condizente com a realidade do seu direito. Então, qualquer família que ostente os 3 requisitos básicos, que são ostentabilidade, estabilidade e afeto, devem ser protegidas pelo Estado, devem gozar de proteção legal. A isso nós, ibero-americanos, chamamos de mosaico familiar. Hoje existem esses tipos de família, podem existir outros amanhã. E o nosso Código Civil ele tem cláusulas abertas justamente para permitir a influência da sociedade civil na aplicação do Código Civil. Então é esse primeiro plano que eu quero falar. Vai nos obrigar necessariamente para proteger todos esses tipos de família a uma releitura do Código de Processo Civil. Já que o tema é de tutela de urgência, processo civil, nós vamos ter que necessariamente aumentarmos o nosso leque. Em breves palavras, a tutela de urgência tem como finalidade
garantir a efetividade do processo. Garantir que aquele que vem em juízo reclamar um direito não arque sozinho com o ônus da prova, o ônus do tempo da demora do processo. No que Donaldo Armelin conceitou com muita felicidade de dano marginal ao processo. O autor já levou o dano, já sofreu um dano, está indo buscar o seu direito na justiça, ainda tem que aguardar o tempo para ter a prestação judicial. Ele aguarda uma sentença com trânsito em julgado, tem recurso, vai para o tribunal, são mais 3, 4 anos, volta 7 anos para conseguir um direito, mediante uma sentença com cognição exauriente, plenária, com uma certeza, às vezes nem tanta, mas uma certeza jurídica confirmada pelo trânsito em julgado, 7 anos. Será que não pereceu o bem da vida desse sujeito? Será que quando nós formos entregar a prestação judicial ao cidadão, esse direito não se corroeu? Não se perdeu no tempo? Essa é a primeira questão de qualquer tutela de urgência. A finalidade de garantir efetividade ao processo. Sob que fundamentos? 2 fundamentos. Primeiro, de ordem constitucional. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, garante não só o direito à justiça, ao ingresso à justiça, como a proteção à ameaça a um direito. Pela primeira vez no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, se permitiu a proteção jurídica quanto à ameaça. Aí entram as tutelas preventivas, aí entram as tutelas constitucionais de proteção para que se evite um dano, para que se permita que o sujeito não tenha o dano para depois ir pleitear a ação na justiça. Esse é o primeiro fundamento de ordem constitucional. Depois vamos de ordem fática. Por quê? Se o cidadão percebe que a justiça é lenta, ela é demorada, ele vai tender a praticar justiça com mãos próprias. Nós temos que evitar isso. E para evitarmos que o cidadão vá buscar o seu direito na marra, na força, com uma desobediência civil, nós temos que dar mecanismos legais para ele. E aí vem de encontro com a tutela de urgência, que é a tutela geral. Depois vão entrar as tutelas específicas. Tutela de urgência gênero. Aí entram espécie, tutela antecipada, entre espécie, medidas cautelares, e entra medidas provisionais. Ok? Avançando, um breve histórico, para os senhores terem noção que não é novidade a tutela de urgência. Porque às vezes a gente pede, até hoje, já fazem 15 anos, a gente pede uma tutela antecipada, o juiz, em primeiro lugar, fala que só vai apreciar depois da contestação. Depois teve a contestação, você fez a réplica, insistiu, e o juiz fala, não estão preenchidos os requisitos, ou por falta de qualquer um deles, ou pela irreversibilidade que a tutela antecipada tem que ter, deixa ele apreciar. Então nós temos que ter em mente, para nós pleitearmos e para podermos discutir com o juiz, que esse sistema de liminares, que esse sistema de antecipação da tutela antes de uma cognição exauriente, ele já existe no sistema jurídico desde o direito romano, no Baixo Império já. Onde o pretor romano decidia por verossimilhança. O sujeito ia lá e falava para o pretor, foram invadidas minhas terras. Ele dava uma liminar para restituir aquelas terras. Foi furtado ou retirado algum objeto meu, o pretor determinava a restituição imediatamente. E depois o processo ia seguir para ver se aquele autor tinha ou não razão. Na grande maioria das vezes, sim. E naqueles processos em que estava provada a má-fé, se invertia a situação e aquele autor passava a ser réu, severamente punido. Então era um sistema que já o nosso sistema jurídico já conhece, é antigo. Aí temos, posteriormente, para equilibrar a situação, veio o sistema romano canônico, já sob a influência da Igreja Católica, e veio dizendo que o processo tinha que ter cognição plena, exauriente, tinham que se esgotar os meios de defesa, todos os meios possíveis para que o réu tivesse o contraditório garantido, a ampla defesa garantida, para aí sim, após todo esse trâmite, se dar uma sentença cabível de recurso, que, quando transitada em julgado, poderia ser executada. Aí o que nós percebemos? Que a ordinarização do processo começou a causar danos à parte. Tem que ter um equilíbrio. Os processos têm que ser todos, sim, com cognição exauriente. Mas há situações que não dá para esperar.
E a tutela antecipada no sistema brasileiro, ela já existia, sempre existiu, com outra nomenclatura. Nós tínhamos, desde o Código Civil de 1916, a possibilidade das reintegrações de posse de menos de ano e dia. Posse nova. Então, o que é isso? Adiantava nada mais, nada menos do que os efeitos que a pessoa ia conseguir com a reintegração definitiva. Quando a pessoa pediu uma reintegração de posse, uma liminar numa reintegração de posse, ela tinha de início litis, no início do processo, que ela obteria somente com o trânsito em julgado. E ninguém reclamava, estava na lei. Aí veio o mandado de segurança, em 1951, que permite a liminar quando comprovada prova líquida e certa e a lesão ao direito, ou ameaça à lesão do direito. Nada mais do que uma tutela antecipada. Aí veio o CDC, as leis de ação civil pública, ações populares, e aumentaram o espectro para, primeiro, as de jurisdição coletiva, ação civil pública e ação popular, aumentaram o espectro das liminares. Porque quando se obtinha uma liminar para que não se danificasse o meio ambiente, qual era o mérito, qual era o pedido final? Que não se prejudicasse o meio ambiente. Então, se de início já tinha uma ordem de abstenção à prática danosa ao meio ambiente, nada mais era do que uma antecipação de tutela. CDC veio, já em 1990, e aumentou o leque das tutelas antecipadas nas relações de direito privado. Qualquer relação de consumo tem a possibilidade de se pleitear lá uma liminar, que nada mais é do que uma tutela antecipada. Nós fomos avançando, até que, finalmente, em 1994, qualquer tipo de ação no rito ordinário tem possibilidade de se obter os efeitos antecipados da lide. Ok? Então, nós fomos avançando. Só que a doutrina tem propugnado por uma tutela de urgência diferenciada, isto é, sem aquelas filigranas jurídicas que o Ovidio Batista fala, que nós nos degladiamos e nunca chegamos a lugar nenhum. Nós temos que ter efetividade. Então, toda tutela de urgência tem como requisito básico o periculum in mora. A demora na prestação jurisdicional pode causar um dano ou ao processo, que seria protegido pelas medidas cautelares, ou ao próprio sujeito, em alguns casos, medidas provisionais, ou ao próprio bem que a parte está pleiteando em juízo, que seriam as tutelas antecipadas. Dentro desses três requisitos, eles estão tão próximos que na primeira reforma, em 96, sobre as medidas, as tutelas de urgência, principalmente a tutela antecipada, veio o legislador, acrescentou o parágrafo 7º ao 273 e disse que o princípio da fungibilidade deve ser aplicado, porque todas são gênero. A tutela de urgência é gênero. As medidas cautelares, as tutelas antecipadas e provisionais, elas coexistem. Alguns autores, logo no início, falavam que era um subterfúgio de alguns advogados usar da tutela antecipada ou vice-versa da tutela cautelar quando seria de outro caso. Por quê? A tutela antecipada exige requisitos muito mais severos. Então, para que eu vou requerer tutela antecipada se eu tenho a medida cautelar que se contenta com a fumaça do bom direito? Porque periculum in mora ambas têm que ter. Mas uma tutela antecipada exige certeza, exige verossimilhança da alegação, prova inequívoca, irreversibilidade da medida, que a tudo isso os doutrinadores têm feito uma junção e falado que a tutela antecipada exige probabilidade de êxito na ação. Enquanto a tutela cautelar se garante se satisfaz com a fumaça do bom direito, se satisfaz com a presunção de que aquela ação tem probabilidade, ou então que o risco do processo tem que ser protegido, tem que ser evitado o dano. E nisso, nós vamos ver que a tutela antecipada, ela tem graus de dificuldade para se conceder uma liminar, graus mais severos, como prova inequívoca, aliada à verossimilhança da alegação, aliada à irreversibilidade da medida. Esses três requisitos aplicados ipsis literis, ninguém tinha direito à tutela antecipada nesse país. Porque o que é prova inequívoca? Existe no Código de Processo Civil uma prova chamada de inequívoca? Prova é prova. Prova é prova documental,
fato notório, confissão, perícia, prova testemunhal. Não existe prova equívoca e inequívoca, porque senão não havia nenhuma possibilidade de qualquer juiz de direito julgar um caso. Nós temos que, nessa tríade, formarmos ou tentarmos propugnar pelo conceito de verossimilhança das alegações. Aquilo que eu estou dizendo em juízo tem plausibilidade. O direito que eu estou pedindo não é lunático. O direito que eu estou requerendo tem base, tem conteúdo, tem chances de ser provido no mérito. E as provas que eu consigo obter, nós vamos ter que ver se eu tenho condições de fazer provas pré-constituídas. A prova do casamento é fácil, certidão de casamento. E quando nós tratarmos a tutela antecipada no direito de família? Nas uniões estáveis, perdão. Na união estável, em que não existe documento, raramente as pessoas que convivem em companheirismo têm contrato de convivência, têm um documento público de convivência. Nós temos que formar essa prova. Por isso que eu tenho propugnado em algumas ações, ações declaratórias de reconhecimento de união estável, que em forma de medida cautelar se requeira a justificação. Se requer uma justificação para se comprove por meio de testemunhas que aquelas pessoas tinham uma união estável, que elas tinham fama, trato, notoriedade, publicidade na relação. Ok? Já se dá o direito à defesa. Para quê? Para pedir o tal dos alimentos, porque talvez a prova documental não seja o suficiente para abarcar esse reconhecimento de união estável. E se eu for esperar até o final de um processo, se eu for esperar até a instrução de julgamento, aquele companheiro ou companheira que vive em união estável, homo ou hétero, mas na maioria dos casos heterossexual, não vai ter o direito, vai perecer. Aí nós temos também a saída, que eu vou falar lá na frente, dos alimentos provisionais, que exigem menos requisitos. Mas a tutela antecipada, nós podemos provocá-la in nitio litis. Sim. Qual é o momento de se requerer uma tutela antecipada? Qualquer momento. Só que se eu requer in nitio litis e não tenho a prova, eu não vou ter a concessão. Então o que eu tenho que requerer para que eu tenha esse direito? Se eu entrar com uma ação declaratória de união estável, com pedido cumulativo de partilha, de pagamento de alimentos, que o Código Civil garante expressamente, já estava previsto na Lei 8.791/94, mas se eu requeiro ali, e eu não tenho provas suficientes, o juiz não vai me deferir. Então eu entro com uma medida cautelar de justificação para antecipar a oitiva das testemunhas. Aí eu faço uma prova pré-constituída, mediante o crivo do contraditório, já chamo o réu para a briga, já coloco ele no polo passivo da ação de cautelar e faço uma prova pré-constituída que eu só iria fazer na instrução. Aí, aliado a outras provas, como conta corrente em conjunta, declaração de dependência, de clube, de certidão de dependente na carteira de trabalho, no INSS, enfim, outras provas, fotos, lógico, tudo, vão formando um colorido capaz de dar segurança ao juiz para proferir uma decisão de alimentos. Isso tudo nós precisamos provocar. Nós temos que sair da inércia. Porque o juiz também, muitas vezes, ele não consegue conceder uma tutela antecipada mesmo querendo, porque não tem lá as provas que são exigidas pelo sistema. Ok? Então nós vamos ter o momento de ser requerido ou deferida uma tutela antecipada. Já falei, nitio litis. Normalmente, o que os juízes optam? O que os juízes têm preferido? Os senhores têm militado? Deixo de apreciar a tutela antecipada, passo a apreciá-la após a contestação. Por quê? Para se garantir um mínimo que seja de direito ao contraditório. Contraditório, diferido ou postergado, mas pelo menos deixa o réu falar. Daí o réu contestação, o autor vem na réplica, pede apreciação da tutela antecipada. Aí tem que insistir, porque senão o juiz esquece, o cartório esquece. Se você não requerer de forma específica, de forma gigantesca, com letras garrafais, vai deixar de ser apreciado. Vocês podem ter certeza que já vai marcar audiência de conciliação, ou já vai pautar para julgamento, mas a tutela antecipada fica esquecida. Então o momento também de se requerer a tutela antecipada é após a contestação,
nós requeremos junto com a réplica ou em peça apartada, porque tem um pedido específico, a réplica fica especificamente destinada a refutar os argumentos da contestação, e nós, por petição específica, pedimos a apreciação da tutela antecipada. Aí tem aquela situação, mas tem situações que não tem jeito, eu só vou conseguir fazer essa prova após a perícia, eu só vou conseguir fazer essa prova após a instrução e julgamento, porque eu não pedi antes. Então, não tem jeito. Pede de forma específica nas alegações finais, antes que o juiz profira a sentença. Para quê? Para o juiz proferir a sentença com apreciação da tutela antecipada, para que ele possa deferir a tutela antecipada na sentença. Ah, mas que vantagem o autor leva? Muita. Se se levar em consideração que a maioria dos recursos tem duplo efeito, ele ganhou o tempo inteiro do recurso. Ele fica lá parado na distribuição. Ou só os processos dos advogados de Santos ficam parados na distribuição? De todos. Então o processo fica lá aguardando distribuição 3, 4 anos. E aquela pessoa já podia estar gozando do direito que ele foi pleitear na justiça. Então, por que isso? Porque da apelação que concede efeito, que concede a tutela antecipada, só se recebe ela no efeito devolutivo, suspensivo não. Então já pode tascar uma execução provisória para cumprir o que o juiz determinou na sentença. O requerimento tem que ser expresso, não pode o juiz ex officio. Por que isso? Por que o requerimento tem uma consequência, tem uma situação? Por conta da responsabilidade objetiva de quem foi beneficiário ou de uma liminar cautelar ou dos benefícios da tutela antecipada. Pelo artigo 811 do Código de Processo Civil, o autor que causar um dano ao réu mediante a execução de uma tutela antecipada, de uma tutela de urgência qualquer, ele responde de forma objetiva por esse dano. Se o tribunal reformou, se o tribunal cassou essa liminar e causou danos ao réu, ele terá que ser indenizado. Por isso que o sistema foi sábio nas tutelas antecipadas, se permitindo a responsabilidade civil objetiva daquele que beneficiou-se da tutela antecipada. Com relação às tutelas cautelares, o mesmo raciocínio se aplica quando o autor da tutela cautelar assim o requereu. Agora, quando de ofício o juiz o fez para proteger o bem jurídico do processo, ele pode, nas medidas cautelares de ofício, conceder uma tutela cautelar para garantir o resultado útil do processo, para garantir aquele processo. Só que aí a diferença é que ele, nessa situação, o Estado responde, não a parte. Okay? O recurso contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, se foi no transcorrer do processo de rito ordinário, será sempre o agravo de instrumento, e tem que ser de instrumento, porque o agravo retido, o dano não vai ter qualquer proteção, qualquer eficácia esse agravo. O agravo tem que ser necessariamente por instrumento. E quando proferido na sentença, houve no início uma discussão. De um lado, o professor Nelson Nery, entendendo que pela unicidade dos recursos, teria que se aplicar a apelação. Somente a apelação seria o recurso cabível contra a decisão que, na sentença, reconheceu o pedido de tutela antecipada, princípio da unicidade. Já outros autores, Teresa Van Beer, já vinham sustentando que era a possibilidade de ser, na parte que se deferiu a tutela antecipada, se permitir o agravo do instrumento. E a doutrina vacilou um pouco nessas duas posições, mas hoje se inclinou mais em respeito à posição do professor Nelson Nery pela unicidade dos recursos. E como fica? Deferiu tutela antecipada contra o meu cliente na sentença. A parte já vai ingressar com a execução provisória. E o recurso vai ficar 4 anos parado. Não tem jeito. Ou a parte tem que ir ao tribunal pedindo que essa tutela antecipada seja cassada de forma específica, aí, por meio de petição, eles têm analisado, ou ela vai perdurar no tempo. No direito de família, em que situações que nós podemos aplicar, já entrando, graças a Deus, no nosso tema, mais especificamente, na tutela antecipada
com relação ao direito de família. Poderíamos, nas separações... Ué, por que não, né? Mas e por que sim? Nas separações judiciais, poderia pleitear como separação de corpos já como tutela antecipada? Sim, poderíamos, mas eu pergunto, para quê? Se nós temos a medida cautelar de separação de corpos, para que pedir alimentos para os cônjuges na tutela, como tutela antecipada numa ação de rito ordinário, se eu tenho ação de alimentos, que basta a prova do casamento que o juiz vai me deferir os alimentos provisórios. Então eu vou caminhar a mais do que eu necessito para obter um direito do meu cliente. E isso não é muito inteligente diante da nossa realidade. Nós temos que vivenciar e nós, como advogados, temos que, mais do que ninguém, dar resultado ao processo. Se eu ingressar com uma tutela antecipada pedindo alimentos para o meu cliente numa ação de separação judicial, tem pertinência? Tem. No entanto, quando é que o juiz vai apreciar essa tutela antecipada? Ao passo que, com a certidão de casamento, eu ingresso com uma ação de alimentos para o cônjuge, o juiz de plano já vai ter o despacho pronto deferindo os alimentos provisórios. Inverte-se toda a logística. E nós temos que ter em mente que as tutelas antecipadas, as tutelas de urgência, elas vieram para garantir efetividade ao jurisdicionado, garantir amplo acesso à justiça de forma célere, de forma rápida, de forma a distribuir o ônus do tempo do processo. Não somente o autor fica responsável pela demora do processo. Hoje, também o réu. Vamos tornar essa relação mais equânime. Então, essa primeira situação, que na separação fica a possibilidade jurídica, sim. Alguns autores, como eu disse no início, propugnavam que era, abre aspas, um estelionato do advogado ingressar com as medidas cautelares se lá a pessoa tinha tutela antecipada. Só que os advogados, eles têm que garantir o que há de mais sagrado ao cidadão, que é o direito à justiça. Uma justiça rápida e célere. E se eu for buscar aquele caminho da tutela antecipada, eu não vou garantir uma justiça célere ao meu cliente no estado de São Paulo que nós vivemos. Aí vem a questão dos alimentos. Os alimentos, nas medidas cautelares, nas ações de rito sumário pela lei de alimentos, tem a previsão expressa dos alimentos provisórios, que nada mais são do que uma antecipação do que o juiz vai dar no final. Então, uma dica que eu dou aos advogados, principalmente aos iniciantes, que aquilo que os senhores requererem como alimentos provisórios, eles têm que ser necessariamente os alimentos definitivos. Que às vezes a gente vê algumas petições, olha, como alimentos provisórios, eu aceito um salário mínimo, mas definitivos eu quero 3. Ué, por que mudou a necessidade? Por que ela no início do processo satisfaz com um salário mínimo e daqui a 6 meses, quando o processo for julgado, ela quer 3? Está fulminada em sucesso a ação. Porque se ela se satisfaz com um salário mínimo, é porque ela se satisfaz com um salário mínimo. Se ela me falar, provisoriamente eu aceito um salário mínimo que eu consigo me sobreviver, consigo manter minhas necessidades. Só que lá na frente eu quero 3, por causa do conforto, do luxo. Fulminado em sucesso. O que os senhores requerem como alimentos provisórios, aí no que pesa o juiz não dá, porque não tem a prova constituída, os senhores têm que necessariamente requerer como alimentos definitivos. Por quê? Os alimentos provisórios nada mais são do que antecipação de tutela. Mas, lógico, é depender do conjunto probatório. Às vezes não temos a prova. E aí tem aquela situação, também quando o juiz deferir os alimentos definitivos, eles retroagem até a citação. Então, vai beneficiar o seu cliente se houver a majoração dos alimentos provisórios fixados. Então, é uma situação de muita importância que nós temos que ver no direito de família. A exoneração dos alimentos. Aí nós temos também a possibilidade de pleitear a exoneração de alimentos tutela antecipada? Temos, desde que eu tenha a prova dessa situação de exoneração. Quais são as duas grandes vertentes para se requerer a exoneração de alimentos? Primeira vertente, a maioridade. Maioridade civil hoje, pelo Código Civil, 18 anos. Se até os 18 anos há uma presunção legal, juris tanto, de necessidade do alimentando em perceber esses alimentos. Só que,
Não existe, muitos alunos às vezes perguntam, professor, os alimentos até 21, 24, 26, enfim, o Código Civil prevê a obrigação alimentar de forma recíproca entre ascendentes e descendentes ad eterno, desde que haja o quê? Necessidade. E desde que haja o quê? Possibilidade. O binômio necessidade e possibilidade vai se aplicar a cada caso. Então, uma pessoa com 22 anos de idade cursando medicina precisa necessariamente de alimentos, independente da idade. Precisa que o pai, ou aquele que não detém a guarda, contribua de forma efetiva para que ela consiga a finalização do seu curso. Temos a situação, às vezes, até de uma pessoa que é formada, terminou o curso de odontologia, mas precisa de uma especialização, senão não consegue uma colocação profissional. Obrigado. Não consegue uma colocação profissional. Então, a idade não é fator de causa automática, como já decidiu o STJ, no meu livro eu já vinha sustentando isso, não é causa automática de cessar a obrigação alimentar. Tanto é que caiu por terra aquele entendimento jurisprudencial de que bastava uma simples petição, sem se dar ciência sequer ao alimentando, pelo fator da idade. Completou 18 anos, desarquiva o processo de separação, comunica ao juiz que houve a maioridade civil e pede a cessação da obrigação alimentar. E o juiz, o que eles faziam? Sim, expressa seu ofício. E o alimentando, opa, eu não sabia que o meu pai queria tirar meus alimentos. Eu tenho a faculdade, eu tenho livros que eu comprei, eu tenho cursos que eu estou fazendo, e inverti a lógica. Aí aquela pessoa que tinha necessidade de alimentos precisava buscar a justiça através de um advogado para pleitear os seus alimentos e restabelecer as suas condições de sobrevivência. Houve com isso uma grande inversão de lógica, porque quem necessita dos alimentos tem que ser visto com prioridade, não o inverso. Quem paga os alimentos? Quem paga porque tem possibilidade. Senão ele entraria com uma revisional para reduzir ou a exoneração no caso da impossibilidade fática. Nisso, os advogados começaram a reclamar, entrando com agravo, pedindo uma nova orientação jurisprudencial, e o STJ modificou a situação através de súmula. Sumulou a seguinte orientação: não se deve mais cancelar o pagamento de pensão de forma automática, vírgula, sem se dar, portanto, ciência ao alimentando, que é considerado aquela parte mais fraca da relação. Então, se cria não um processo de cognição exauriente, plenária, mas se cria a menor que seja de possibilidade do réu vir a juiz, ou o menor, já maior de idade, vir a juiz e falar assim, olha, eu não sou mais menor, mas eu estou estudando. Eu necessito de alimentos porque eu sou doente. Eu tenho necessidade porque não posso, estou inabilitado ao trabalho. Enfim, ele fala para o juiz, através do seu advogado, a situação que ele não pode perder os alimentos. O juiz, de plano, vai remeter aquela discussão à via ordinária, isto é, por ação própria. Não mais automaticamente como era. Antigamente, bastava a maioridade, juntava a certidão, ou já estava nos autos, a maioria das vezes, o juiz conferia a idade, expedia o ofício, e o alimentando ficava à mercê dos alimentos. Hoje, o STJ inverteu a lógica. Pode acontecer de, automaticamente, ele expedir quando o réu é intimado e não se manifesta. Então, presumiu que concordou com o pedido. Agora, se por seu advogado ele fala, opa, excelência, não corta os alimentos, porque eu preciso, junta uma prova da faculdade, matrícula da faculdade, junta o motivo de doença, que está fazendo tratamento, independentemente da idade, o juiz vai manter a obrigação alimentar, porque ela é recíproca. Lá na frente, pode ser o filho que tenha que vir a ser chamado a ajudar o ascendente. Tá? Os alimentos, o dever de alimentos é recíproco. Qual outra causa de exoneração da obrigação alimentar? Além da impossibilidade própria, se o devedor dos alimentos, aquele que tem a obrigação de sustentar um descendente, um parente em segundo grau, os irmãos também são chamados a responder por os alimentos, se eles não têm sequer condições para se manter, eles não podem vir a pagar alimentos, ser chamados a pagar alimentos. Mas, dentro da realidade prática, alguém vai pedir alimentos quando sabe que o réu, o pretenso réu, não tem a menor possibilidade? Não, dificilmente. Mas, nos casos de desconhecimento de fortuna, desconhecimento da condição social do réu.
Mas as questões mais intrigantes têm surgido quanto à exoneração da obrigação alimentar pela questão da indignidade. O Código Civil vem e fala, por indignidade pode o credor se extingue a obrigação alimentar. Mas ele não veio e disse o que é indignidade. Dignidade é um conceito amplo, aberto. E aí nós nos valemos dos ensinamentos da professora Giselda Hironaka, que ela equipara os casos de indignidade para cessar a obrigação alimentar com as causas de indignidade para deserdação. E ela encontrou no próprio Código Civil, ante ao princípio intrassistemático que o Código Civil se comunica, o Código Civil é inteligente, ele fala consigo próprio, e pegou as causas de indignidade para deserdação e permitiu que se preenchesse esse conceito, e com muita felicidade. A professora Giselda foi muito feliz. E ela sustenta, lógico, que no caso de tentativa de homicídio contra o credor, o devedor dos alimentos ou seu cônjuge, aí causa de indignidade pode ter a exoneração dos alimentos. Agora, uma causa que poucas pessoas sabem e alguns aí vão acabar entrando com a ação. É causa de deserdação um herdeiro necessário falar mal, caluniar, não só aquele autor da herança, como o seu cônjuge. Caluniar o cônjuge. Imagina o que vai dar de ação. Caluniar aquele que vive em união estável, a segunda mulher do cidadão. Sempre existirá a possibilidade jurídica de se pedir a exoneração de alimentos por indignidade. Quando o próprio credor dos alimentos tem uma atitude de contumácia, de ócio, tem 4 anos reprovado no primeiro ano de engenharia. Não dá, né? 4 anos é demais, se levando em conta que tem mais 4 pela frente, está no primeiro ano ainda, seriam 9 se passassem todos. Aí é causa do juiz de exoneração da obrigação alimentar. São situações que reclamam a exoneração. A constituição de nova família também é causa de exoneração da obrigação alimentar. Muitas vezes, aquela pessoa que recebe uma bela pensão, o ex-cônjuge, ele não se casa novamente. E aí constitui união estável, né? E como fazemos para obter a tutela antecipada nesse caso? É difícil provar, quanto mais requerer antecipação dos efeitos da tutela antecipada. O que o professor Marcelo Truzzi tem sustentado é que, ante a prova e desde a citação, se considere a má-fé daquele que tem percebido os alimentos. E a má-fé, ela não protege direitos. E ele tem sustentado, e já vejo alguns autores olhar com bons olhos, que o princípio da irrepetibilidade dos alimentos não pode prevalecer ante a má-fé. A má-fé não é recebida pelo ordenamento. Pelo contrário, a boa-fé é objetiva, tem que ser objetiva pelo Código Civil. Nós temos que ter boa-fé nas ações, no contencioso jurídico. E aí vem o cidadão, fala que não vive em união estável para continuar, um cidadão, para continuar percebendo os alimentos, e vem a prova todinha nesse sentido. O juiz confere a tutela antecipada somente na sentença. Passou 1 ano e meio. 1 ano e meio, a pessoa recebendo 30% dos vencimentos do autor da ação, sem qualquer razão. E mais, de má fé. Ela não vai dizer, eu não sabia que eu vivia em união estável, eu só tinha um namorinho um pouquinho mais sério. Tá? Ela escondeu a realidade de que vivia numa união estável para o quê? Obter fim ilícito. Então essa irrepetibilidade, que é uma característica dos alimentos prevista no Código Civil brasileiro, tem caído, porque quando há colisão de princípios da mesma hierarquia infraconstitucional, como é a boa-fé e a irrepetibilidade dos alimentos, nós vamos ter que inclinarmos, através da sopesação de valores, para a boa-fé. A boa-fé manda repetir os alimentos. É a tese que o INSS tem se utilizado para obter os proventos que foram pagos indevidamente, quando a pessoa não comunicou a morte do beneficiário. A pessoa morreu lá na Espanha, em Portugal, veio para o Brasil e ficou o parente aqui 2 anos, 3 anos recebendo os proventos do INSS. Quando de repente veio o consulado e comunica a situação de falecimento. Aí olharam lá o herdeiro, o parente,
ou quem quer que seja, tinha 100 e ficou 2 anos, 3 anos recebendo a pensão. Má fé. Não é má fé? Má fé não é protegida pelo ordenamento jurídico. Aí deve repetir sim os alimentos, deve ser decretada a má fé, porque o direito ele não coaduna com o enriquecimento ilícito, sem causa. Um enriquecimento feito à margem da lei. Mesmo ainda dentro da tutela antecipada, nós vamos ver a situação no direito de família agora da revisional dos alimentos. E aí, o que mais tem, que eu tenho mais visto, são os pedidos de revisional de alimentos na situação de desempregado. E nós temos que requerer urgente. Porque se o meu cliente perde o emprego e eu não pleiteio a tutela antecipada para que o juiz, ante uma prova inequívoca que o meu cliente foi demitido, ante essa prova inequívoca que o meu cliente foi demitido e está vivendo do seguro-desemprego, o que a doutrina tem entendido? Se eu não requeiro, o credor dos alimentos pode pleitear a execução dos alimentos mediante o último pagamento do olerite. Então nós calculamos lá que era 33% do rendimento, daria, vamos supor, R$1.000. Foi demitido em maio. E a pessoa ficou sem receber os alimentos, por óbvio, de maio até outubro. Cabe execução. Nós não podemos permitir que o nosso cliente corra o risco de um entendimento doutrinário que aceite a impossibilidade na defesa do 733, que fale, eu não pude pagar alimentos porque eu fui demitido, que eu não recebi os alimentos. Porque muitos juízes vão considerar, opa, você ficou inerte. O senhor não procurou a justiça para que ela modificasse a situação. Então eu pego o último salário do senhor, converto os 33% em reais, lá a quantia, lá X, e determino a execução sob pena de prisão. Então nós não podemos permitir que o nosso cliente corra esse risco. Foi demitido, já tem lá uma execução, não cabe reconvenção e execução, entra com o revisional, pede tutela antecipada, tenta fulminar aquela execução, porque o seu cliente não tem condição. E ele vai acabar, se o juiz não aceitar a justificação no prazo de 3 dias lá do 733, ele vai condenar à prisão. E aí não tem essa possibilidade. Então, na revisional de alimentos, se houver prova da fortuna, eu sei que o autor da ação, o réu de uma futura ação de revisional para majoração dos alimentos, ele teve uma fortuna, ele teve um aumento de ganho, se não está atrelado ao quanto que ele ganha, se for percentual, não é o que se falar. Se o cidadão ganha 30% de 5 mil e aumentou o salário dele para 10 mil, 30% continua atualizado. O grande problema são nas pensões alimentícias, principalmente dos profissionais liberais, principalmente daqueles que não têm um rendimento fixo. Às vezes vem lá, em Santos tem muito despachante aduaneiro, ele tem a carteira registrada por R$ 1.200 e anda de BMW. Então nós temos que fazer a prova indireta do ganho que o cidadão tem, para pedir o quê? A majoração dos alimentos. Porque se eu for ficar preso a única prova, e prova, ela cabe investigação do Bacen, e cabe a invasão, se for os bens estiverem lá no nome do cônjuge, da companheira, dela também. Pede a desconsideração da personalidade jurídica da família, porque está havendo uma fraude ali. Nós não podemos coadunar com fraude. O cidadão está deixando de pagar alimentos, está andando de BMW, porque os bens estão tudo no nome do cônjuge. Então pede a desconsideração da personalidade jurídica da família, o desregrie familiar. Peçam. A juiz vai dar, a juiz não vai dar, aí já é outro problema. Entra agravo e as ações difíceis é que são bonitas de ganhar. Nós somos conhecidos pelas nossas causas difíceis, porque pelo arroz e feijão todo mundo faz. Então essas causas que realmente há uma discussão mais profunda do mérito, essas são realmente as mais bonitas para a nossa carreira. Temos ainda dentro da tutela antecipada algo que eu tenho pedido, e nós temos que fomentar isso, que é a extinção de condomínio nas separações. Ora, casal com filhos maiores de idade, casal sem filhos, por que os bens ficam em condomínio? O juiz vai decidir o seguinte: o casal tem R$1 milhão. Vamos imaginar a seguinte situação: o casal tem R$1 milhão. São 5 imóveis. O juiz reconheceu o direito, fixou a ameação
ficou em regra de condomínio, 50% para cada um. O que acontece hoje? Se a parte apelar, porque não gostou de alguma coisa, da questão da culpa, que não tem nada a ver com patrimônio, o processo sempre para o tribunal fica mais 4 anos. Demorou 2 anos em primeira instância, mais 4, 6. Chega lá no... Depois de tudo isso, volta para a comarca de origem para extinção de condomínio. Que incongruência do sistema. Isto é incongruente. Então eu tenho requerido que o juiz fixe a tutela antecipada, que seja na sentença, para extinguir o condomínio. Porque o juiz na separação, nos regimes de bens de comunhão parcial, de comunhão universal, ele vai fixar o condomínio do patrimônio comum. E ele, para extinguir o autor dessa ação, aquele que está se sentindo prejudicado, vai ter que ingressar com ação própria. Aí nós chegamos a alguns absurdos. A pessoa, o autor da ação, saiu do lar no início, não tem filhos, ela trabalha, vamos imaginar o seguinte, ela trabalha, e ele tem lá um único patrimônio, vale 300 mil reais, ela está desfrutando bem, só que ele paga o condomínio com medo de ela não pagar e ficar inadimplente, paga o IPTU, a pessoa desfrutando do imóvel. Até quando? Porque se ele deixar de pagar condomínio, pode ser que ela não pague. Como é que fica? É justo essa situação? Não tem filhos, porque quando tem filhos menores, e aí se compõe a pensão alimentícia de acordo com a realidade fática, isto é, o cônjuge vai ficar na residência com os filhos, é diferente. Agora, estou falando na hipótese de filhos maiores de idade, filhos, ou na ausência de filhos. Aí sim a necessidade premente de se extinguir o condomínio. Quando? Na tutela antecipada, na sentença, no mínimo. Porque aí as partes resolvem rapidinho partilhar os bens. É incrível. Se o juiz falar, condeno, eu citei no meu livro, ainda não tinha, citei jurisprudência de Distrito Federal, mas agora temos uma de São Paulo já. E citamos lá, pedido de separação comarca de Santos, tutela antecipada, deferida. Já quando o juiz a juíza percebeu que na contestação a discussão não era dos bens. Os bens eram aqueles que o autor tinha declinado e não havia discussão. Então, matéria fática confessada. Os bens eram aqueles. Então, o que o autor requeriu? Tutela antecipada. O juiz deferiu. Tribunal, no agravo suplemento, manteve. E aquela situação de insurgência contra a separação, quando o tribunal manteve a decisão de primeira instância e a juíza mandou a perícia, olha, não foi nem preciso aguardar a nomeação do perito para fixar os honorários periciais, porque saiu o acordo. Vamos vender lá com 2 ou 3 imobiliárias e pronto. E assim foi. Então eu tenho pedido mesmo. E aí eu convoco a toda a advocacia bandeirante para que peçam também, para que forcem. Um juiz ou outro vai falar, mas o que é isso? Nunca vi. Sempre tem, né? Nunca vi isso, não estou preparado, saiu do trivial. Mas vão ter juízes corajosos que vão ver diante da realidade fática que não há impugnação do patrimônio, que não há controvérsia contra a origem do bem, se é subrogado, se é anterior ao matrimônio, se pertence ou não àquela família. Se houve a confissão de que aquele bem pertence a ambos e o regime é da comunhão parcial de bens, deve ser partilhado, então que se requeira a tutela antecipada para extinguir o condomínio. Porque senão nós vamos ter uma sentença, recurso dessa sentença, vai tentar levar para o STJ, daí recurso especial indeferido, agravo denegatório de segmento de recurso especial. Para quê? Para o processo não vir, não descer a comarca de origem. Então esse mecanismo eu tenho usado, já tem sentenças, colegas nossos já têm usado também, e têm obtido com alguma dificuldade, é bem verdade, esse êxito. Mas isso força um acordo. Porque quando a outra parte vai contestar uma ação em que você requereu tutela antecipada de extinção de condomínio dos bens amealhados na constância matrimonial, ele já vai te olhar com outros olhos. Opa! O juiz pode indeferir, mas tem agravo. Então, peçam. É um pedido de 3 linhas, ok? Só vendo a prova inequívoca, não tem problema. Regulamentação de visitas, também cabe a tutela antecipada. Às vezes o pai reconhece o filho, está pagando pensão e não tem sequer o direito a ver o filho assegurado. No mínimo, aí numa guarda unilateral, no qual somos contra, por óbvio, o que almejamos a todos é a guarda compartilhada,
mas que se garanta, no mínimo, já de initio litis, o direito de visita ao pai que não detém a guarda do filho. A destituição do poder familiar também é causa de extrema seriedade, de extrema gravidade. Quando os pais abusam do seu poder familiar, maltratando os filhos, colocando os filhos para pedir esmola, enfim, colocando os filhos em situação de risco. A tutela antecipada é uma necessidade para a preservação do interesse do menor. Porque se formos aguardar o processo correr normalmente, nós vamos ter aí uma decisão que quando vier já não podemos mais salvar o filho. Lógico que a prova antecipada é de extrema seriedade, temos que ter provas. Tem um caso concreto que nós trabalhamos numa situação em que a guarda era unilateral, a mãe exercia a guarda, só que ela começou a namorar um rapaz mais jovem. E o que é que ela fez? Para poder namorar esse rapaz mais jovem, direito dela, ela deixava os filhos numa lan house, num tal de corujão. O que era o corujão? Ela largava lá os moleques, às 10 horas da noite, e 6 horas da manhã ela buscava. Maravilha! Poxa, que coisa melhor? Tem videogame, servem comida super saudável, hambúrguer, chocolate, Coca-Cola. Os moleques estavam adorando. Até que o comportamento deles perante a escola começou a modificar. Por quê? Não dorme direito uma vez, não dorme direito a outra, e o ambiente não é propício à educação moral de qualquer pessoa, e eles foram piorando. E ficou visível isso perante os vizinhos, ficou visível na escola, até que alguém falou, opa, cadê os pais dele? A mãe não está dando conta, resolveram chamar o pai, e o pai descobriu da situação, que fez uma denúncia no conselho tutelar, que fez um flagrante. Prova pré-constituída, pedido subsequente, modificação da guarda mediante tutela antecipada ante o grave risco que essas crianças estavam correndo. Vara competente, vara da família. Ok? Não há dúvida. Mas a competência nem sempre será a vara da família, a competência é híbrida. Por quê? Se o pai não fizesse nada, quem poderia tomar uma atitude judicial? O Ministério Público, ou qualquer parente. Mas aí já se deslocaria a competência para a vara da infância e juventude, por força de interpretação do artigo 98 do ECA. Então a competência é híbrida. Quando for briga entre os pais, pai e mãe, vara da família. Quando qualquer membro da sociedade, porque o próprio conselho tutelar, se fosse notificado dessa situação de abandono, de desleixo na criação, poderia tomar as atitudes. E aí entraria com uma representação no Ministério Público, ou entraria com um advogado próprio lá do Conselho Tutelar, enfim, aí já deslocaria a competência para o ECA. Tutela antecipada, ainda teríamos outras situações. Essa que eu procurei passar para os senhores, para que a palestra também não fique muito alongada, são essas situações, mas os debates a gente pode alongar em outras situações. Com relação agora às tutelas cautelares no direito de família. Nós temos que ter em mente duas situações antes de entrarmos em cada tutela específica do direito de família. A primeira delas é que há a necessidade de uma releitura do Código de Processo Civil. Como eu já disse, o Código de Processo Civil é de 1976, a Constituição Federal de 88 e o Código Civil de 2002. Então, ele está desatualizado. Ok? Essa é a primeira situação. Outra situação, toda medida cautelar tem que ter o requisito do periculo e mora. Do perigo da demora na prestação jurisdicional. Fechado? Ok. Algumas cautelares, elas vão ter um efeito anômalo, isto é, elas vão ter efeito de satisfatividade, principalmente as ditas medidas provisionais. Ok? Com relação ao prazo previsto no artigo 808 do Código de Processo Civil, que fala que as medidas cautelares serão eficácia por 30 dias, nós temos que interpretar, de acordo com o ensinamento já do professor Galeno Lacerda, que quando se tratar de medidas cautelares invasivas ao patrimônio do réu, numa ação de direito de família, envolvendo litígio de direito de família, nós vamos respeitar integralmente essa disposição, dentro de 30 dias, se houver invasão da esfera patrimonial. Passados 30 dias,
No caso de a medida cautelar ser de preservação da pessoa física de um dos cônjuges ou da prole, nós vamos esquecer esse prazo. A liminar vai se prorrogar no tempo, principalmente nas medidas provisionais de separação de corpos, que nós vamos falar ipsis literis. Tá? Então, o prazo do 808 é prazo decadencial, mas no que tange às medidas de natureza patrimonial, restritiva de ordem patrimonial. Primeira delas, o arresto. O que vem a ser o arresto? Uma medida cautelar para preservar a futura execução. E no direito de família, ela acaba sendo muito rigorosa. Por quê? Ela exige prova literal da dívida, ela exige que o réu esteja se ocultando ou subtraindo os bens e pode recair sobre qualquer patrimônio. Ela também equipara como prova certa, como prova inequívoca, ela também considera a sentença de primeira instância, sem o grau de recurso, e o documento público. Ok? Em que situações que eu vislumbrei no direito de família essa medida cautelar, se tem outras que são mais fáceis? Eu vislumbrei em 3 situações que eu cito no meu livro. Primeira delas, no regime de bens de participação final de aquestos. Regime de bens híbrido, em que, durante a constância do matrimônio, se aplica a separação de bens. Cada um tem a autogerência do seu próprio patrimônio e podem até alienar bens imóveis sem o consentimento do outro cônjuge, desde que previsto no pacto antinupcial. Então, nesse regime de bens, o juiz vai, no momento de uma sentença de dissolução desse casamento, quando põe fim à sociedade conjugal, somar o que cada um teve, o marido tinha 300 mil, a mulher 500 mil, patrimônio comum 800 mil reais, meiação 400 mil para cada. Só que o marido ficou com um valor a menos. A ex-esposa, ficou com 100 mil a mais. Para ficar o patrimônio igual, o juiz determina, através de um título executivo judicial, uma condenação para que ela reponha esse valor. Então, não se trata de condomínio aqui. Então, a pessoa pode estar se desfazendo de qualquer patrimônio para não pagar o outro. Então, o que o cidadão faz? Ele pode, mediante a sentença, promover o arresto. De quais bens? Quaisquer bens do devedor. Essa é uma situação que eu cito. Outra situação, numa ação de separação judicial cumulada com dano moral. O juiz fixa a culpa do réu na separação e ainda decreta que ele é condenado a pagar 200 salários mínimos, porque o adultério foi flagrante, o adultério foi público, foi causa de vexação para a esposa. E aí o juiz fixou, admitindo que ele permita a acumulação do dano moral com a ação de separação, porque tem juízes que não permitem, remetem à via ordinária, mas a maioria tem permitido. Vamos lá, imaginando que ele condenou em 200 salários mínimos o réu. Se ela for aguardar a sentença de procedência, ele pode sumir com o patrimônio. Então, essa sentença é prova hábil da dívida líquida e certa, e ele permite o arresto, que vai se resolver na penhora. Vai se arrestar tantos bens quantos bastarem para garantir a futura execução. Porque se eu aguardar 4 anos, ele pode dilapidar o patrimônio, pode não ter mais esses 200 salários mínimos na conta, e o autor da ação que tem razão ficou sem o direito. Porque o tempo correu o direito e as manobras, os artifícios do réu fizeram com que perdesse o direito. Esse realmente, o meu trabalho, é para advogados. Advogados que precisam, às vezes, até trabalho ad êxito. Então, nós precisamos garantir a execução, uma coisa que eu aprendi na advocacia, que não adianta ganhar, tem que levar também. Então, vocês puderam ver que eu faço de tudo para o advogado, em final, né, o cliente ganhando, o advogado ganha junto. Então, para garantir futura execução de uma sentença de dano moral, já se arresta os bens e fica ali guardadinho. O tribunal manteve a sentença? Opa, só avaliar o bem penhorado, só levantar o dinheiro que está bloqueado e já está satisfeita a obrigação. O autor teve garantida sua plena tutela jurisdicional. Outra situação que eu falei é na união estável, em que a parte somente com a sentença tem reconhecido às vezes o seu direito.
ela teve que entrar com a ação e a união estável é matéria de prova. Geralmente, como é que começa uma união estável? As pessoas vão ficando, né, o tal do ficar, as pessoas vão evoluindo por dormir, né, vão viaja um pouco para lá, viaja um pouco para lá. Quando vai ver, já não sabe realmente, tem vergonha de perguntar para o outro se é namoro, se é união estável. Daí vai passando os finais de semana, quando vai ver já está o mês inteiro, quando vai ver estão juntos. Quando começou a união estável aí, gente? Só Deus sabe. Vai depender da prova, de quem se acautelou. Prova principal em união estável, além daqueles documentozinhos, mas uma prova infalível em processo que mexe com o coração de qualquer juiz, é receber convite para festa de aniversário em buffet de criança, que vê o nome dos dois. Aí, ao quê? Ao reconhecimento de terceiros, que aquilo ali é uma união estável. Querem prova melhor que essa? Chamar uma festa familiar? É batata. O juiz pode até não citar a sentença, mas ele vai olhar, o senhor foi convidado para essa festa? Sim, senhor. A família dela já lhe considera... O senhor estava na festa? Fui, tem as fotos. Já era. Ele pode dizer que é por documento, pela prova testemunhal, mas o convite, foto de padrinho de casamento. Tá os dois lá no altar, no casamento religioso. O que é mais que isso? Fama, trato, notoriedade? Padrinho de casamento, então, padrinho de nascimento de filhos, os dois, sem ser o vínculo do casamento, os dois foram chamados, porque aí já a prova de padrinhos já é uma prova também de eclesiástica, né? Tem que pedir a certidão lá pro pároco lá, para a igreja, para lá confirmar. Não existe outra prova documental, mas é uma prova que o réu fica lá naquela cara, né? O que eu estou fazendo aqui? Não tem jeito. É aceitar a condenação da sentença. Mas às vezes essa prova, o juiz a parte também não conseguiu convencer o juiz antes da sentença. Então o juiz da sentença condenou na ameação, principalmente, gente, de dinheiro. Dinheiro some. Online. Transferência online para lá, para cá, o dinheiro já era. Quando for executar, tinha na conta, ela vai mandar o ofício para o Bacen, manda. Tinha na conta 30 mil reais. E agora? Menos 20. Tem que dividir, tem que partilhar dívida também. Mas, doutor, você não fez nada para mim, o senhor ganhou um processo inócuo, vitória de pirro. Nós, gente, temos que vencer, ganhar. Porque se nós não ganhamos, nossos clientes não acreditam na gente. É engraçado, o cliente, quando tem a causa bem resolvida, nos traz um cliente, né? Mais um amigo só. Quando traz. Quando você perde uma causa, ele fica na porta do teu escritório falando durante meses. Não contrate esse advogado, não contrate esse advogado. Quem ele conhecer e falar de ação, vão falar, olha, tive um advogado na justiça. Então nós temos que matar alguns leões por dia. Mas não há nada mais gostoso que advogar, não é verdade? Então essas 3 hipóteses de arresto. Mas existem outras medidas cautelares que são mais objetivas, como o sequestro, que vai garantir a futura execução de um processo de um determinado bem específico. Aí, eu também considero, como já Pontes de Miranda já considerava, que dinheiro, no que pesa fungibilidade, poder correr para lá, para cá, ele pode ser sequestrado. Quanto? 50% do dinheiro. Mas por que ele pode gastar o dinheiro que está livre de disposição e eu tenho que ficar permanecendo com esse dinheiro, tem que ficar à disposição do juiz até a execução? Filha, é melhor que isso do que nada. Ó. Garanta esses 50% de sequestro, porque ainda preciso do reconhecimento material desse dinheiro, de que não foi subrogado, que não veio de doação, porque o réu tem suas teses. Então já garantiu a ameação? Está ótimo. Então sequestro de veículo, sequestro de conta bancária, sequestro de bens individualizados. Quando tem o bem individualizado, não é arresto, é sequestro. Arrolamentos de bens, que eu estou vendo já o pessoal já angustiado, no sequestro também tem a questão de joias e quadros. Uma vez, até para contar a casuística, como é bom pedir essas medidas cautelares, porque elas resolvem. Eu pedi, minha cliente falou que tinha alguns dólares no cofre do cidadão português. Eu falei, olha, eu acredito que os portugueses são meio econômicos. Se fosse turco, tinha mais ainda, mas os portugueses andam lá meio econômicos. Vamos lá e pedimos o sequestro do bem do cofre. O oficial de justiça, o primeiro português, coitado, eu nunca vi alguém ficar tão... Eu fico vermelho, mas o cidadão ficou mais vermelho que eu, porque ele falou, vai abrir o cofre? Não é, pá, é que eu tenho além dos dólares, eu tenho dólares, eu vou confessar, eu dou os dólares para ela, mas eu não queria abrir de jeito nenhum esse cofre. Não, por que você não quer abrir o cofre? Não, o oficial de justiça está aqui, já fiquei imaginando, advogado,
6%, né? Já fiquei imaginando joias, títulos de ações públicas, relógios de ouro. Fiquei já com os olhos, né? Quanto mais ele falava para não abrir, mais eu dizia, abre, abre, abre. Se necessário, arromba esse cofre com uma bomba, desde que não seja atômica, porque eu queria que o conteúdo do cofre fosse revelado. Daí ele abre e falava, tu vais ver. E nós vimos, não era... Tinha lá os dólares? Tinha algumas joias? Tinha. Mas tinham 2 revólveres também. E ele não tinha autorização legal para ter os revólveres. Conclusão, na pragmática, acordo. Tu queres seguir com o processo ou queres acordo? Fizeram um acordo para ele não ser preso em flagrante. Ele comunicou à Polícia Federal que queria devolver as armas, pegou um salvo-conduto e, obviamente, fizemos um belo de um acordo. Então, as cautelares, eu falo, elas têm muito resultado na vida prática do advogado. Essa que é a grande jogada das cautelares, porque na linguagem popular do povo, quando você fala para o cliente que ganhou uma liminar, ele fica mais feliz do que se você falar que ganhou o processo. Reparem, diga para o cliente, ganhou uma liminar. Ele, nossa, esse advogado é bom, ganhou uma liminar. Mal sabe ele que é provisória, pode ser cassada. Às vezes você ganha sentença para depois de 4 anos, você fala assim, 8 anos, né? Você chega para o cliente, alguém, olha, fulano, vem cá no escritório para falar contigo dele. Quem é? É o Luiz Fernando, advogado seu. Como? Quem? Não lhe devo nada. Não quero saber mais de nada. Eu falei, não, eu ganhei seu processo. Como? Que processo? Nem lembrava do processo. Você fala que tem uma sentença, um venerando acórdão, proferido em favor do seu cliente, e chega lá, o cliente está desconfiado, está até com medo. Se você falar no início do processo, olha, ganhei uma liminar, olha, o cliente dá um sorriso maravilhoso, fica feliz, fala, esse advogado é bom pra caramba. Então, as liminares nos processos cautelares têm grande influência na vida prática do advogado. Aí nós vamos passar para o arrolamento de bens. E aí, o Código de Processo Civil, já de 1939, já dizia que o arrolamento de bens, ele tem um caráter não só conservatório, como também, vamos dizer, investigatório. Às vezes nós temos um casal em que toda atividade empresarial, comercial, é feita unilateralmente pelo marido. A mulher cuida da casa, dos filhos, da vida afetiva do casal, e de repente eles resolvem separar. Daí ela fala, precisamos ver o que temos. Daí o cidadão fala, o que eu tenho? Daí ela fala para o advogado, eu não sei o que eu tenho, nada, não tenho nada. Daí você tem que entrar com uma medida cautelar de investigação, de arrolamento de bens, para arrolar aquilo que você já sabe. Os imóveis, dependendo do regime de bens, não precisa. Agora, se for união estável, precisam. Se for se tiver nome de um só, precisa rolar, porque senão, lá no cartório, está em nome de um só, ele vai alienar, terceiro de boa-fé não saber da ação, vai criar uma confusão lá na frente. Então, nós temos que arrolar os bens, e hoje em dia nós temos um tal de Bacen. Que legal! O Bacen, ele pode informar qualquer conta que esteja no CPF do cidadão. Hoje em dia nós temos feito o contrário. O direito trouxe, em 1976, a tese da desconsideração da personalidade jurídica. Agora os advogados estão criando a tese da desconsideração da pessoa familiar. Por quê? Ele também pode se esconder na empresa. Ora, ele se esconde na empresa e fala, esses bens são todos da empresa. Só que dependendo do regime de bens, aquela cliente tem o direito à ameação dos bens da empresa. Aí você congela a empresa. Que quando o juiz bloqueia, olha, 3 casos práticos no escritório, bloqueamos 50% no regime da Comunhão Universal de Bens, dos bens que ela não estava na empresa, mas que ela tinha direitos. Pronto, acordo. Não fica, porque até o cidadão tentar agravar, recorrer, e no final das contas ela vai ter direitos. Então já faz acordo para pagar a ameação. Então nós temos sim que buscar os bens que o cidadão tem na personalidade jurídica, dependendo do regime de bens. Se aquela empresa foi constituída na constância do casamento no regime de bens de comunhão parcial de bens, por exemplo, ou da comunhão universal, vão ter direitos, até no regime de participação final de aquestos. Ok? Então, dependendo do regime de bens, é permitido o arrolamento. O arrolamento de bens, então, isso que eu queria frisar, além de conservar, vai bloquear. Tá? Se for um veículo, tem um sequestro. O sequestro já vai sequestrar o veículo, nós temos que necessariamente comunicar ao Detran, é obrigação do advogado, e registrar esse sequestro lá no Detran. Porque se esse carro for alienado, meu amigo, terceiro de boa-fé,
não vai ser prejudicado. E vocês vão ter o quê? Um problema para resolver com o cliente. Tá? Então, o arrolamento de bens serve para descobrir quais são os bens que são passíveis de serem mealhados. Aí nós temos a posse em nome de nascituro, que eu já falava no meu livro, antes da lei dos alimentos gravídicos, em duas situações. Na situação de uma sucessão e hoje já nos alimentos. Tá? O que é uma ação de posse em nome de nascituro? A mulher já carrega em seu ventre um filho concebido, que ainda não nasceu. E por que só ela, no caso de uma relação de união estável, que foi rompida, ou num namoro mais sério, que esse filho nasceu, porque só ela é que vai arcar sozinha com o ônus da obrigação alimentar desse filho concebido, se é de ambos. Que eu saiba, nenhum filho é concebido sozinho, precisa do auxílio do outro. Então é lógico, vai precisar saber se havia um afeto, se havia uma notoriedade nesse romance, nessa união estável, para que se garanta, no futuro, os alimentos provisionais, antes até mesmo do nascimento. Era o que eu sustentava. Hoje, com a lei dos alimentos gravídicos, nós temos que entrar, sim, eu ainda entendo que a lei dos alimentos gravídicos exige a necessidade de se propor uma medida cautelar para investir, para legitimar a mãe para representar esse menor. Só para vocês terem uma ideia, um caso também no litoral de Santos, em que nós trabalhamos, uma garota que teve um relacionamento, quem conhece o Avelinos, no Guarujá? Alguns conhecem. Teve lá um relacionamento com o rapaz, ele era dentista, e já vinha acontecendo, só que era aquele free. Quando encontrava, ficava. Quando não encontrava, não ficava. Mas ela gostava do cidadão, mas o cidadão gostava dela e de outras. E eles iam tendo, assim, uma relação meio que amistosa. Até que ela descobriu que estava grávida. Só que antes de contar para ele sofre um acidente, indo para Ilhabela. Ele era dentista, 40 e poucos anos, tinha um patrimônio razoável. Não tinha descendentes. Olha só, aquele filho concebido poderia ser o titular de toda a herança. Vamos imaginar, não era o caso, mas vamos imaginar que os ascendentes deles, que estavam vivos, fossem de má fé. Tá? Eles podiam iniciar e terminar o inventário de forma extrajudicial em 2 meses. Concordam? Hoje em dia o extrajudicial, 2 meses. Mas, voltando ao caso, quando ela soube da gravidez, ela queria procurar o cidadão. E o cidadão tinha ido para Ilhabela. E o cidadão, na volta, morreu na estrada de Mogi Bertioga. E ela deu uns 20 dias, 30 dias, esperou a gravidez se confirmar. E ela tinha certeza, mulher sabe, né? Mulher sabe de quem é o pai. Então ela tinha certeza de quem era o pai. E ela foi na casa, depois de uns... Passou o luto, ela foi mas ninguém conhecia ela, foi no enterro, tal, mas ninguém conhecia ela. Ela não se apresentou. Depois de uns 40 dias, ela bate na porta dos ascendentes do falecido. E diz, olha, eu não sei se é o momento, mas talvez para diminuir a dor de vocês, eu vim contar uma coisa que talvez vos traga alegria. E eu estou esperando um filho dos seus filhos. Daí eles falam, olha, a senhora me desculpa, mas meu filho era um solteiro convicto. Eu não posso aqui, toda mulher que bater na minha porta, reconhecer um filho, senão não vai ter herança para isso. A senhora me desculpe. Pum, bater a porta na cara dela. Mas, alguém podia se exigir uma situação diferente? Não era conhecida como namorada, mas o filho não tem nada a ver com isso. Então nós ingressamos com a posse na nascituro, por quê? Se eu fosse aguardar os 7 meses que faltavam de gravidez, podia ser que ocorresse um inventário extrajudicial que eles, os ascendentes, tivessem toda a titularidade dos bens, não existia nenhuma ação, os bens fossem alienados, os terceiros de boa-fé estavam protegidos. Então eu entrei com a posse em nome de nascituro. Qual é o requisito? Que 2 médicos atestem a gravidez. Ponto. Só. Para quê? Para que ela possa ter legitimidade para atuar em nome do nascituro. Aí nós ingressamos depois com uma medida cautelar para sobrestar o andamento do inventário. Dizendo que o nascituro já tem direito. Artigo 2º do Código Civil Brasileiro. Pedindo o quê? Que o juiz suspendesse com força, no disposto no artigo 1001 do Código de Processo Civil,
porque havia discussão quanto à legitimidade dessa herança. E o nascituro, pelo nosso ordenamento jurídico, já tem proteção jurídica. Então tinha que se sobrestar essa herança até que o filho nascesse e se submetesse ao exame de DNA. Mas, graças ao bom Deus, eles estavam de boa fé. E eles administraram a herança de forma leal, de forma correta. Não dissiparam patrimônio, os rendimentos estavam sendo aplicados normalmente, fizeram tudo como manda a lei. Eram pessoas decentes. E, quando a criança nasceu, numa ação de investigação de paternidade pós-morte com pedido de petição de herança, eles foram os primeiros a concordar a fazer o exame de DNA. Meus clientes não tinham condições de arcar, eles pagaram. GNMI, que se não me fala a memória, aqui em São Paulo, foram lá, fizeram o exame sem mexer no corpo, porque se não desse resultado eu ia pedir a exumação, já tinha pedido também na cautelar que se preservasse a integridade do corpo, mas eles não cremaram, que numa situação dessa, por isso que eu falei, só aparece lá depois de 40 dias, advogado, né? Porque senão, manda exumar o corpo lá, já era cinza, não tem como. Então, o corpo estava enterradinho, mas não foi necessário, porque pela prova indireta, o corpo não podia estar andando também, né? Tudo bem. A alma dele podia estar vagando, mas o corpo deixa ele lá. Aqui em Santos tem cemitério vertical, então não estou tão errado. Estava guardadinho lá. Mas aí houve a prova pelo exame de DNA, procedente, dizendo que pela configuração de sangue, cruzamento de sangue dos avós paternos, a probabilidade era muito grande, não chega a ser 99%, mas dava 96%. Muito grande. E os pais, na ação, até para que não houvesse uma sucumbência gigantesca, porque o patrimônio era de R$1 milhão, no mínimo, assim, o que a gente sabia lá no inventário, então nós também abrimos mão da sucumbência, porque os pais também estavam colaborando com todo o processo, e houve ali a finalização com chave de ouro, protegendo o direito do nascitor. Então essa é uma hipótese que eu vejo, é uma hipótese que a posse em nome de nascitor pode lhes dar. Outra situação, que hoje está tranquilo, porque o Lula criou os alimentos ditos como gravídicos, mas que nós já sustentávamos a possibilidade dos alimentos provisionais, já desde 2006, já sustentamos, o livro foi feito já recentemente, mas não deu tempo de colocar os alimentos gravídicos. Mas já sustentávamos o seguinte, que a mãe não pode arcar sozinha, não deveria arcar sozinha com o parto, com a gravidez, com as vacinas, até com o enxoval, criação do ambiente da criança. Um parto, se a pessoa tem condições para fazer particular, não é barato. E nós temos que ver o que é a realidade, a necessidade e a possibilidade de ambos. Se eles realmente não têm condições, vai no SUS. Mas se eles têm condição, vai no particular. E ambos têm que arcar, ambos são pai. E também nós temos que ter em mente que a mulher, ela às vezes larga o emprego. Ela se dedica de verdade, ela é mãe, né? Como o instinto materno é lindo, né? O instinto de mãe faz com que ela abandone, às vezes, a carreira. Está prestando concurso, larga o concurso, está trabalhando no escritório de advocacia, larga o escritório. Para quê? Para se dedicar integralmente àquele ser. E não é justo que o pai, o suposto pai, fique lá, olha, vou esperar nascer, depois vou fugir da citação aí, né? Porque já está pré-avisado, né? Tem 9 meses para arquitetar um plano de fuga, e o cidadão menor ali fica à mercê, né? Para terminar, bens a Deus que o pessoal já está desesperado, vamos falar da separação de corpos. E teve um juiz uma vez que falou que uma petição minha era inepta, os juízes adoram, né? Porque eu requeri a separação de corpos de pessoas que já estavam separadas de fato. Acreditem, eu requeri. E com embasamento na doutrina e na jurisprudência especializada em direito de família. Só que o juiz falou, para que o autor, o requerente da medida cautelar, quer essa separação de corpos, se já estão separados de corpos? Pumba, indeferimento da inicial. Não tem problema, não me faço de rogar, dá apelação de vossa sentença. E apelei para o tribunal dizendo o seguinte, o juiz não percebeu nem deixou falar, porque ele me julgou inepto, carecia de oração, mas a medida cautelar de separação de corpos para regulamentar a separação de fato, ela é uma medida jurídica que serve para, de forma legal, extinguir o dever de fidelidade, o dever de coabitação, o dever de comunicação patrimonial e mais, que aí o juiz teve que engolir. No direito de sucessões, o cônjuge separado de fato, mas que
não deu causa à separação, de fato, ele ainda é herdeiro. Então a pessoa está separada, de fato, constitui uma nova união estável e o outro é herdeiro dele. Daí vem a tal da putatividade da união estável, vai virar uma bagunça. Então requer, fundamenta, que o juiz vai ter que reconsiderar. E o tribunal, obviamente, disse que o inepto era o juiz. Reformou a sentença dele. Daí vai lá, eu adoro essa situação, né? Eu vou lá, excelência, eu vim aqui pedir urgência na expedição de Alvará, porque o tribunal reformou e, afinal de contas, meu cliente está 3 anos achando que eu sou inepto, né? Olha, ele tem que ler, né? Ele tem que ler. Eles mudam de posição. Muitos juízes mudam de posição. Tá? Porque já é um entendimento consolidado, não é porque está no meu livro, não. Que, aliás, convido a todos a estarem conhecendo. Porque é uma realidade, serve para regulamentar direitos. Porque se a pessoa morre, constitui uma união estável, daí vai brigar por daí o cônjuge ainda tem direito a 50% de pensão alimentícia pelo direito previdenciário. E a união estável, que é a atual mulher dele, fica com os outros 50%. Se tivesse entrado com o raio da medida cautelar, a atual companheira dele ficaria com 100%. Ok? Então vamos lá. Quando houver separação de corpos consensuais, também foi outra. Pedir para o juiz adoram, né? Não, doutor, isso não existe. Olha, o Código do Processo Civil ele fala, ou é para retirar, se retirar, ou para retirar o outro. Os dois juntos saírem, não dá. Olha, pelos mesmos argumentos, acreditem, o juiz deve dar. Porque se há consenso, às vezes eu falo, excelência, é uma prática minha, eu requeiro férias conjugais do casal por 2 motivos. Primeiro, para que eles reflitam nesse período superior a 30 dias, porque às vezes você requer, o juiz autoriza a separação de corpos consensual, só que ele fala, vale só 30 dias essa brincadeira de férias. Daí ele manda eu provar que distribuição, daí eu falo que não é distribuição e falo que o 808 não se aplica, daí eu dou checkmate no juiz. Que se ele julgar extinto, eu apelo. Né? Então já junto um manancial de jurisprudência que eu tenho no meu livro, e já põe o juiz já numa situação de saia curta, porque ele vai ver, poxa, a doutrina, o STJ, o TJ de São Paulo já decidiu a favor, vou eu decidir contra. Então daí você consegue um prazo maior que os 30 dias para 2 motivos. Primeiro, realmente tentar a conciliação. A gente sabe que quando tem conciliação, o advogado ganha menos, mas nós, advogados familiaristas, queremos sim a conciliação, porque nós estamos num patamar acima desse valor de pecúnia. Mas, quando, às vezes, não se resolve de forma amigável, ou, perdão, eles não se reconciliam, num prazo superior a 30 dias, às vezes 6 meses, 4 meses, 8 meses, nós temos aí um acordo. Porque as pessoas já estão mais maduras no relacionamento, mas já conscientes de que realmente não tem volta esse relacionamento, que realmente chegou ao fim. Aquelas juras de amor no casamento se desfizeram. Não tem mais como o casamento persistir. Aí fica mais fácil. Mas também tem outra situação jurídica, para quem não gosta só do argumento de direito de família. Nós temos uma situação que é a seguinte: contado o prazo de 1 ano da separação de corpos, o juiz pode decretar o divórcio. Então nós ganhamos 1 ano, porque se eu entro com a separação judicial sem antes entrar com a separação de corpos, nós vamos ter que aguardar o trânsito em julgado das separações judiciais e que eles demoram, às vezes, 3, 4 anos. Então, às vezes, eu entro com a separação litigiosa, mas logo, incidentalmente, entro com a regulamentação da separação de corpos, porque eu estou vendo que não vai ser acordo. Porque senão a parte eterniza o processo de separação para não dar o divórcio. Aí entra aquela situação de picuinha. Acreditem, tem cônjuge que faz picuinha. E é tanto homem quanto mulher. A mulher faz quando o homem casa com uma loira. A regra é essa. E o homem faz picuinha quando a mulher casa com um cara mais bonito ou mais rico. Quando o cara for mais rico, a separação vai ser litigiosa até o último grau. É a realidade de quem faz direito de família, né? Então nós temos ainda o afastamento coercitivo, que é aquele em que o autor da medida cautelar propõe de forma coercitiva o afastamento do lar. Aí eu vou precisar de prova, tá? Que o cônjuge é violento, que ele bebe, que ele é pernicioso no ambiente. E às vezes, na maioria das vezes, vocês têm que requerer, nós temos que requerer, que a medida cautelar de afastamento coercitivo do lar seja ouvida inaudita altera parte. Isto é, sem a presença do réu. Tem juiz que fala, não, aqui na minha vara eu garanto o contraditório. Ah, e o senhor garante também as últimas homenagens da minha cliente? Porque olha o que ele já fez com ela.
Daí você mostra as fotos. Hoje em dia em Santos está tranquilo, porque são 6 mulheres como juíza. Então, mostrou um arranhão, né? A mulher se joga na porta, já vai com o braço roxo, já sai coercitiva, né? Só a foto, né? Quais são os documentos necessários para que o juiz aprecie? Veja, o documento que a maioria das mulheres usam é o tal do BO. Levando no meu escritório com o BO, daí eu falo, mas se o BO vier desacompanhado de outros elementos de prova, como confissão, oitiva de testemunhas, laudo de que ele estava bêbado ou estava com tóxicos, é uma prova unilateral, não adianta nada. E daí nós vamos ter que nos socorrer da prova testemunhal. Como é que fica? As vizinhas, né? Que elas não saem da janela o dia inteiro, mas na hora que você fala, você viu? Eu não. Elas contam para todo mundo que ele bate nela, que acontece milhares de coisas lá em casa, ou que ela bate nele, né? Nesse direito de igualdade. Só que, na hora de pedir prova testemunhal, ninguém quer se meter na vida deles. É difícil, mas pode-se requerer medida cautelar mediante prova testemunhal. Mas peçam, por favor, inaudita altera partes. Porque imagina um réu que é violento, saber que a mulher quer tirar ele do lar. A audiência daqui a 30 dias. Esses 30 dias da mulher, o inferno, né? Vai apanhar mais do que pão, né? Tem mulher que fala, eu sou que nem pão, quanto mais bate, mais eu cresço. Mas não é assim, né? É verdade, tem uma cliente que fala, estou ficando cada vez mais rica culturalmente, ou mais forte, porque tanto que eu apanho em casa. Filha, tira ele de casa. Mas eu posso? Pode. Ok? Separação de corpos na união estável. Acreditem, tem validade. E olha o que era feito com a união estável. Antes da Constituição Federal de 1988, e vou dizer que até 2002, mesmo com a Constituição Federal de 88, reconhecendo a união estável entre pessoas de sexo oposto, mesmo com a Lei 8.971/94, mesmo com a Lei 9.278/96, que garantiam direito aos conviventes em união estável, acreditem, tinha juiz que julgava inepto uma inicial ou transformava uma inicial de separação de corpos em medida cautelar inominada. Porque o Código de Processo Civil, que era de 1976, diz que as medidas cautelares de separação de corpos, ditas medidas provisionais, são só para cônjuges. Gente, era só para cônjuge porque o ordenamento não conhecia outras formas de família. Mudou. Nós temos que sim pleitear a medida com a nomenclatura jurídica que ela tem, medida cautelar de separação de corpos de conviventes. Sabe quando que essa discussão tomou fim? Somente em 2002, quando o Código Civil, no artigo 1562, se não me falha a memória, veio e determinou a possibilidade dos conviventes de união estável um retirar o outro do lar. Uma vez me perguntaram, se eles não têm nenhuma formalidade para casar, por que precisa para descasar? Olha, os mesmos argumentos jurídicos, dever de respeito. Não tem o dever de coabitação, mas tem o de respeito. Se o cidadão vai embora de casa, é respeito ou é falta de respeito? Se for falta de respeito, é, evidentemente, um descumprimento ao dever do caso da união estável. Outro dever da união estável, mútua assistência. O cidadão deu pista. Depois quer voltar para casa, como bem entender, foi para um cruzeiro, que agora está na moda, pegou o cruzeiro de quinta, falou para a mulher, eu já volto, vou comprar cigarro na padaria. Volta no domingo, para lá, para cá, cambaleando ainda da viagem, e todo mundo fala para a mulher dele, né, porque essas coisas correm, olha, o seu marido não estava em Itapiririca da Serra, ele estava lá em Ilhabela, Búzios, passeando de cruzeiro, com outra. E ela era loira. Brigam. Sempre culpa das loiras. Então nós temos a necessidade, sim, de acautelarmos os direitos de quem vive em união estável. Inclusive de forma consensual. Requerendo de forma consensual, por quê? Por causa de comunicação de bens também. Por conta de direito de herança, que hoje em dia a união estável tem. Agora, complica quando é a união estável. Aí os juízes adoram. Os juízes, porque eles adoram muito trabalhar, nós somos numa casa de advogados. O que o juiz vai falar? Se você entrar com a ação, em primeiro lugar, quando você vai entrar com uma ação para afastar um convivente que não seja protegido pela Lei Maria da Penha, porque entre mulheres a lei protege e manda que seja aplicado ou no juízo de família ou no juizado especial criminal. Mas se for entre homens, como é que fica?
Você, em primeiro lugar, começa com uma odisseia. Entra com a medida cautelar para afastar o companheiro agressor, baseado no direito de família, que é a minha tese. E o juiz diz que é inconstitucional esse tipo de família, que o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal não reconhece, e, portanto, sendo inconstitucional, é uma sociedade de fato, remeta à via ordinária. Aí começa a odisseia, porque chega na vara civil, o juiz fala, pô, isso aqui é típica família de homossexual. Ah, conflito de competência. Vai para o TJ de São Paulo. TJ de São Paulo declina hora para uma, hora para outra. Está começando a declinar com mais ênfase agora para as varas de família. Não era assim, está mudando. Ainda falta muito para chegar no consenso. Aí chega a outra parte, a parte que foi prejudicada, recorre. Daí o STJ tem que decidir. Só para ver quem vai julgar a causa, 6 anos. Daí, se vocês não entrarem com as cautelares de arresto, de sequestro, quando foram garantir o direito, ó, não vai ter mais nada. Então, temos que propugnar por justiça. Aí no uso, como eu disse no início, como analogia jurisprudencial, decisões do STF, decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul, próprias decisões do Estado de São Paulo. Uso a Lei Maria da Penha, que ao meu ver ela é inconstitucional, porque ela só protege a mulher, e no princípio da isonomia, nesse caso de orientação sexual, também deveria proteger o homem. Eu estou falando algo que é extremamente polêmico e que ainda pode gerar algumas discussões. Só que a gente não pode deixar de pleitear o direito das pessoas. E lá na Lei Maria da Penha, garantiu o direito a alimentos. Pouco a gente percebe. As mulheres que vivem no Estado. Por que não aos homens? Se o INSS, por meio de decisão do Supremo, é obrigado a conceder pensão por morte também. Então, é um direito do cidadão a opção sexual. E, antes de tudo, é um grande mercado para nós, advogados. Ganhei uma causa lá de São Vicente, do cidadão que tem lá, só para encerrar, contar esse último caso, e convidar todos ao coquetel do lançamento do meu livro. Lá em São Vicente, ganhei uma causa lá de reconhecimento de pensão por morte para o cidadão, partilha de bens contra o primo, não ia falar a cidade, mas já falei. E o que acontece? Ele ficou tão feliz que ele resolveu me homenagear. Daí teve lá uma festividade lá do arco-íris, não sei das quantas. É verdade. Se você passar pelo arco-íris, você pode comungar das ideias dele. Eu fiquei muito homenageado, fiquei muito feliz com a homenagem, só que eu olhei aquela situação assim e eu fiquei muito sem jeito. Porque às vezes a pessoa confunde, só porque o cara está falando essas coisas, pode ser que ele seja. Não, eu sou casado, dentro do meu currículo está o casamento e 2 filhos, então não tem nada a ver, mas eu respeito. Aí vem o cidadão e fala assim, nós vamos fazer homenagem para o senhor, deu a data, ia sair no jornal aquela coisa toda. Eu falei, olha, engoli a seco, né? Falei, olha, essa data aqui vai ser muito difícil, mas com certeza o meu escritório estará representado pelo meu estagiário. O estagiário ficou roxo, verde, vermelho, mas eu falei, é o seu emprego ou não? E ele foi lá receber a homenagem por mim, veio uma placa muito bonita, só que eu não coloco lá no escritório, fica num lugar bem guardado. Uma coisa é defender, né, os direitos, outra coisa é assumir uma posição, né? É diferente. Um arco-íris lá, que quem passar por debaixo do arco-íris, mas aí eu não sei, não vou passar, não quero saber de quem vai. Tá? Então, eu agradeço a atenção de todos, principalmente aí do pessoal que veio de Santos me prestigiar, que já inclusive assistiram essa palestra de lançamento do livro em Santos, que nós lançamos, meu amigo Gerson, meu amigo Júlio, que são meus amigos realmente, Fátima, o Antônio, ao pessoal dos alunos da Unisantos, a todos os advogados que estão aqui presentes, e essa OAB maravilhosa, a Seccional de São Paulo, que não se cansa de lutar por nossos direitos, que está batendo recorde de cursos aí pelo Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com um público tão seleto. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Antes de franquear a palavra ao público, eu gostaria de dizer que o livro do doutor Luiz Fernando está à disposição ali na entrada do salão, da sala VIP, quem quiser adquiri-lo, e ao final da palestra nós teremos o coquetel e o lançamento do livro. A palavra está aberta, alguém deseja fazer algum questionamento? Boa noite, quero parabenizar o palestrante pela excelente exposição. Meu nome é Silvia e a minha pergunta é a seguinte, o doutor comentou
que 1 ano após a separação de fato, o juiz pode estar decretando o divórcio direto. É que eu estou ingressando num caso que já tem 9 anos essa separação de fato, né, separação de corpos. E a ex, no caso, né, a ex-mulher, ela não quer dar essa separação, esse divórcio. E há 2 anos ela está acamada, inclusive já com a amputação de uma perna. E como poderia ficar nesse caso de entrar com esse pedido de divórcio e audiência? Como que poderia estar funcionando? Obrigada. Silvia, né? Silvia. Silvia, pelo que eu entendi, são 9 anos de separação de fato, mas não existe uma separação de corpos decretada pela Justiça. Não, não existe. Tá. Entra com divórcio direto, denominado divórcio constitucional, que só exige a prova de 2 anos de separação de fato, você já vai conseguir extinguir o vínculo jurídico do casamento. Perfeito. Obrigada. Nada, disponha. Boa noite, professor. Parabéns. Meu nome é Isilda. Só poderia comentar um pouquinho mais, por favor, sobre a justificação? Perfeitamente, eu passei rápido, né? A medida cautelar de justificação é para se provar um direito que pode ser pleiteado na justiça. Isso era muito usado para reconhecimento de uniões estáveis para fins de efeito previdenciário. Naquela época inicial em que se reconheceu a união estável, depois com as leis específicas, ainda o INSS ainda não tinha uma situação, um métier para estar analisando essas provas. Então, o que ele fazia? Remetia à via ordinária. Um processo ordinário demora muito. Então, se fazia, mediante o crime do contraditório, um processo de justificação, que é uma medida cautelar para se justificar a legitimidade de um direito. Então, se provava por meio de testemunhas que aquela família era formada pela união estável. Testemunhas que eram vidas sob o contraditório, assumiam o compromisso de dizer a verdade perante a lei. E o juiz homologava aqueles depoimentos. Se justificava a existência de um alegado direito, que é uma união estável. Então, se pegava aquela medida cautelar, se instrumentalizava ela e levava ao INSS. Hoje em dia está mais fácil. Por quê? O INSS faz a prova na sede administrativa. Um procurador do INSS ouve 5 testemunhas desimpedidas sobre o compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Então, essa era uma realidade usada antigamente. Hoje em dia, a medida de justificação ainda tem lugar nas uniões estáveis, quando a senhora pretender pleitear alimentos. Porque eu preciso provar a união estável de alguma forma. Então, eu preciso necessariamente de testemunhas. E se eu for aguardar no processo ordinário, eu só vou ter essa prova produzida daqui a algum tempo. Então, tem 2 formas de se requerer. Pode se requerer de forma preparatória, dizendo que dentro de 30 dias vai propor a ação principal de reconhecimento da união estável, estou falando de direito de família. Ou pode propor ação e pedir para o juiz marcar uma audiência pelo 125 do CPC. O juiz indefere, diz que é importuno, entra com incidental de justificação, porque a senhora quer pleitear os alimentos. Só que não tem prova. Tem lá porque não tem conta conjunta, tem prova do domicílio comum, contas, só que é frágil a prova. Não tem conta conjunta, não tem declaração de dependente previdenciário, nem securitário. Tudo depende do caso concreto. Agora, quando a prova é robusta, é tranquila, aí é diferente. Não? Boa noite, meu nome é Marcelo, eu sou estudante de Direito, estou no 1º semestre, então não entendo nada, mas... Legal, obrigado. Primeira vez que eu vim ao OAB, primeira palestra, a sensação que eu tenho é que eu comecei com o pé direito, então... Valeu muito a pena. Obrigado. Só a dúvida com relação à Lei Maria da Penha, o senhor fala muito que ela protege as mulheres. Não sei se é certo isso, parece que tem um homem que foi beneficiário, ele apanhava da mulher, parece que ele se utilizou da Lei Maria da Penha. Queria só que o senhor explicasse se tem esse caso do homem ser beneficiário também, só essa dúvida. Marcelo, bem lembrado. Você já também está no caminho certo. Você veio na casa certa, na casa da cidadania, e também já está antenado com direito. Não sou casado, eu não estou preocupado com isso, tá? Só para saber. Eu também. E tem presença de espírito, isso aqui é o mais legal. Tomara que o vinho esteja gelado. Tá, então, a situação é exatamente isso que eu venho sustentando. Por que só se defender... tudo bem, a mulher
ela merece proteção especial, ela tem foro privilegiado nas ações de direito de família que tramitam contra ela, mas e ela merece proteção, sim, pela Lei Maria da Penha. Mas não só ela, aquelas partes vulneráveis. Vulneráveis o quê? Não só financeiramente, é um termo que o senhor vai aprender, mas também tecnicamente ou juridicamente, não tem leis que a protejam. Então, nós, advogados, junto com uma parcela boa da magistratura e do MP, estamos propugnando que se aplique a Lei Maria da Penha nesses tipos de casos de violência também inversa, da mulher contra o homem, e por que não, se a lei permite o reconhecimento de união homoafetiva entre duas mulheres, por que não reconhecer também entre homens? Porque ali não há que haja vulnerabilidade física entre eles, mas há uma vulnerabilidade jurídica. A lei é omissa. A lei de introdução ao Código Civil nos manda aplicar a analogia no caso de omissão. E aqui a analogia que devemos fazer é com uma lei existente, que na ordem de preferência, sempre analogia legal. Depois, em analogia doutrinária, jurisprudencial, temos um escalão, para depois usarmos os usos e costumes, mas, de primeiro plano, analogia legal. Exato. Legal. Por quê? Esse raciocínio, você pegou exatamente. Por quê? A mulher é protegida em razão da vulnerabilidade dela. É isso.